Já se questionou por que Satanás desejava tanto o corpo de Moisés após sua morte? Esta questão pode parecer perturbadora, mas está profundamente enraizada nos relatos bíblicos. Moisés foi uma figura importante na história, liderando os israelitas da escravidão no Egito até a entrada na Terra Prometida. Ele transmitiu os 10 mandamentos e foi um símbolo de esperança e fé. No entanto, após sua morte, algo chocante aconteceu. Deus sepultou Moisés em um local desconhecido, mas houve uma estranha disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo seu corpo. Isso é mencionado no livro de Judas, versículo 9. Moisés, o homem que guiou os israelitas para fora do Egito e recebeu os mandamentos de Deus, estava à beira da morte. Sua vida foi marcada por revelações divinas e milagres, mas cometeu um erro grave pouco antes de chegar à Terra Prometida, quase perdendo seu ministério. Deus instruiu Moisés a falar com a rocha para que a água fluísse para os israelitas, mas devido à pressão do povo, Moisés ficou furioso e disse que ele e seu irmão trariam água para eles. Isso teve consequências graves. Primeiro, Moisés usou o termo nós, em vez de atribuir o poder a Deus. Segundo, ele golpeou a rocha em vez de falar com ela, como Deus ordenara. Em seguida, Deus disse que Moisés não entraria na terra prometida por causa desse erro. Moisés morreu conforme registrado em Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 e 6, onde Deus mesmo o enterrou em um local secreto. Isso é incomum na Bíblia, demonstrando o vínculo especial entre Moisés e Deus. Moisés era mais que um servo, era amigo de Deus, demonstrando amor, respeito e honra. Por que Deus escolheu um local de sepultamento secreto para Moisés? A resposta pode estar na astúcia de Satanás. Miguel, o arcanjo, e Satanás travaram uma batalha nos reinos celestiais sobre o corpo de Moisés. Embora os detalhes sejam escassos, sabemos que Miguel defendeu o dever divino contra Satanás. Este confronto celestial revela a importância de Moisés e a determinação de Satanás em interferir nos planos de Deus. Miguel, um arcanjo de grande poder e autoridade, permaneceu firme em sua posição, mas não repreendeu Satanás em seu próprio nome ou poder. Em vez disso, ele declarou: "Que o Senhor o repreenda." Isso mostra a humildade e sabedoria do arcanjo Miguel, reconhecendo que o poder de repreender Satanás vem de Deus. Por que Satanás estaria tão interessado nos restos mortais de Moisés? Uma possibilidade é que ele quisesse impedir a ressurreição ou ascensão de Moisés. Satanás pode ter presumido que Deus planejava elevar Moisés ao céu, como fez com Elias e Enoque. Ele poderia ter tentado tomar posse do corpo de Moisés para evitar isso. Outra razão é que Satanás poderia ter pretendido usar o corpo de Moisés como objeto de idolatria para os israelitas, como no incidente do bezerro de ouro. Isso desviaria as pessoas da verdadeira adoração a Deus. Portanto, Deus pode ter escondido o corpo de Moisés para proteger seu povo dessa armadilha. Além disso, Satanás, também conhecido como o acusador, poderia querer usar o corpo de Moisés para acusá-lo de seus pecados passados e de sua indignidade diante de Deus, como mencionado em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Satanás poderia ter usado os fracassos passados de Moisés, como o incidente em que matou um egípcio, quebrou as tábuas da lei ou bateu na rocha em vez de falar com ela, como base para condená-lo. Apesar de seus grandes feitos, Moisés não estava isento de pecados. Além disso, Satanás poderia ter querido zombar do plano e do poder de Deus ao se apoderar do corpo de Moisés. Ele poderia ter tentado reivindicar um troféu de sua suposta vitória sobre o líder e mediador escolhido por Deus. Embora a astúcia de Satanás seja grande, a sabedoria e o poder de Deus são infinitamente maiores. Deus sempre tem a palavra final, e seus propósitos não podem ser frustrados. Embora Satanás tenha lutado pelo corpo de Moisés, Deus prevaleceu. Esta história nos lembra de que, não importa quão astuto Satanás seja, o amor, a sabedoria e o poder de Deus são maiores. Essa história nos lembra da importância da verdadeira adoração. Os israelitas caíram repetidamente na armadilha da idolatria, seja com o culto ao bezerro de ouro ou à serpente de bronze. O potencial uso indevido do corpo de Moisés
como objeto de veneração, destaca essa luta, nos lembrando de manter nossa adoração focada somente em Deus. Esse é um testemunho da graça de Deus que se estende além de nossas falhas e de que seu amor é mais forte do que nossos fracassos passados. Esta história nos assegura que Deus nos ama apesar de nossas imperfeições. Isso serve como um lembrete poderoso da necessidade de resistir às tentações de Satanás. Ele é astuto e usará todos os meios para nos desviar do caminho de Deus. No entanto, como o arcanjo Miguel demonstrou com fé e o poder da palavra de Deus, podemos resistir a essas tentações. Vamos lembrar a história do corpo de Moisés não como uma batalha horrível, mas como um testemunho da proteção e orientação duradouras de Deus. É um lembrete contínuo da importância da adoração verdadeira, do poder redentor de Deus e da necessidade de resistir às tentações de Satanás. Deus está sempre um passo à frente, e sua sabedoria e poder excedem em muito tudo o que Satanás pode reunir. Mesmo diante da astúcia do adversário, os planos de Deus sempre prevalecem. Portanto, lembre-se, não importa o quão astuto e enganador Satanás possa ser, a sabedoria, o poder e o amor de Deus por nós são infinitamente maiores. Além da disputa sobre o corpo de Moisés, há uma lição maior a ser aprendida. Esta é uma história complexa, entrelaçada com a estrutura de nossa fé. É uma narrativa do líder escolhido por Deus, Moisés, e da batalha que se seguiu sobre seu corpo sem vida. Mas vamos dar um passo atrás por um momento e olhar além da batalha, além dos motivos de Satanás, e encontrar a mensagem maior escondida nesta história. Os motivos para a condenação são claros. Satanás adora acusar e condenar. Apesar dos grandes feitos de Moisés, ele não estava isento de pecados. Além disso, Satanás poderia ter querido zombar do plano e do poder de Deus ao se apoderar do corpo de Moisés. Ele poderia ter tentado reivindicar um troféu de sua suposta vitória sobre o líder escolhido e mediador de Deus. Satanás é astuto e usará todos os meios para nos desviar do caminho de Deus. No entanto, como o arcanjo Miguel demonstrou com fé e o poder da palavra de Deus, podemos resistir a essas tentações. Vamos lembrar a história do corpo de Moisés não como uma batalha horrível, mas como um testemunho da proteção e orientação duradoura de Deus. É um testamento que continua a ressoar, lembrando-nos da importância da adoração verdadeira, do poder da redenção de Deus e da necessidade de resistir às tentações. O arcanjo Miguel é sinônimo de força e coragem, mas você sabe qual é a diferença de anjo para arcanjo? Digo mais, você sabia que existe 9 categorias de anjos? Deixarei aqui um dos nossos vídeos mais importantes. Entenda por que existe 9 categorias de anjos e quais são eles. Clique e acompanhe. Obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.